Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É muito bom ter vocês novamente aqui no programa Na Palavra de Deus. E agora eu quero convidar você a louvar ao nosso Deus. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Agora continue conosco para a meditação na Palavra de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento os irmãos com a doce paz do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convido também os irmãos para juntamente comigo poder ler a palavra do Senhor que está escrito no livro de Romanos 1:18, que diz assim: do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você para orar comigo para que Deus dê a direção dessa palavra, para que assim nós podemos absorver aquilo de melhor que Deus tem para mim e para você. Querido e amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, graças eu te dou, Pai, por este momento em estar aqui, Pai. Ah, Senhor, tão somente para falar do seu nome, tão somente para exaltar o seu nome, tão somente para bendizer o seu nome, tão somente para engrandecer o Senhor, que é digno e merecedor de receber toda a honra e toda a glória. Pai santo e justo, que neste momento nós repreendemos, Pai, todo roubador de palavra, repreendemos, Pai, tudo aquilo que possa, Senhor, nos distrair no período da sua palavra, tudo aquilo que possa vir como sono, que possa vir, Senhor, como algo que possa impedir de que a sua palavra, ela possa, Pai, ser aqui, Deus, produzida um verdadeiro arrependimento na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, irmão. Irmão, esta palavra que o apóstolo Paulo está falando para os novos convertidos de Roma. Ele ter que pegar em Roma, no momento em que Roma
se tornava o segundo perseguidor. Porque os primeiros perseguidores da igreja eram os judeus. Os primeiros e o segundo eram os romanos. E ele ter que ir ali, pregar, falar, anunciar a palavra de Deus para o perseguidor. Para aquele povo que estava sendo preparado para aquele governo perseguidor, naquele momento em que o apóstolo Paulo está indo aos novos convertidos perante a palavra de Deus. E o que é que Deus, ele quer dizer com isso? Deus, ele está mostrando a sua ira. Deus está mostrando a sua ira. Por que Deus está mostrando a sua ira? Porque eles pegaram a verdade de Deus e quiseram transformar por algo deprovável, por algo em que eles achavam que eram sábios, mas eles estavam fazendo um papel de ímpios. O caráter dele era um caráter de ímpio, um caráter de impiedade. Então, o apóstolo Paulo, quando ele está dizendo que as injustiças estava violando, e a injustiça é o quê? A injustiça é a ausência de justiça. Então, ele estava tirando a justiça de Deus para querer implantar as suas injustiças. E com isso, a Bíblia está dizendo que aqui estava vindo a ira de Deus. A Bíblia diz que do céu veio a ira de Deus sobre todo aquele povo. O que é a ira de Deus? Deus estava indignado. Deus estava enfurecido, irritado com toda a situação que estava acontecendo. Por quê? Porque eles pegaram, versículo 19 diz, sabe a verdadeiro a respeito de Deus, pois se tornou evidente, então, a respeito de Deus. Então, por meio de tudo, ele fez a criação do mundo e pôde perceber claramente os atributos invisíveis, o seu poder, a sua natureza divina. Portanto, não tinha desculpa alguma. Eles não tinham desculpa alguma, porque eles já tinham visto toda a grandeza de Deus lá em Jerusalém. Eles já tinham ouvido falar nas maravilhas, nos milagres, nos prodígios em que Jesus fez lá em Jerusalém. E isso tomou notória. E aqui a igreja, quando ela parte para Roma, a igreja, quando está em Roma, Paulo tem que pregar para os grandes perseguidores, porque a dizer que Deus estava desgostoso com que Roma, com que o Império Romano, e que isso ia ser evitável. Ninguém podia evitar a ira de Deus sobre aquele povo. Mas o que acontece? Da onde Deus, ele mostrou toda a sua ira. A Bíblia diz que a história bíblica diz que Tibério César era um homem cruel e severo. Ele era um conselheiro tirano, mas também ele caiu no juízo da ira de Deus. Ele morreu miseravelmente. Ele morreu depravadamente por toda a tirania que ele praticou. Mas a Bíblia também está dizendo aqui, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram e nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. Com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Então, a sabedoria deles, o entendimento deles ficou obscuro. Por que ficou obscuro? Que mesmo com a sabedoria deles, a Bíblia está dizendo aqui, dizendo que os sábios tornaram-se tolos, trocaram a grandeza imortal de Deus por uma imagem de seres humanos mortais, bem como aves e répteis. A Bíblia também, ela narra que aconteceu também que outros imperadores, tiranos, que agiram da mesma forma. Então a Bíblia diz que eles tornaram-se loucos, eles mudaram-se
mudaram de forma incorruptível. Eles se entregaram, eles receberam as suas recompensas. Então, a Bíblia diz que a condenação de Deus, a punição de Deus, a sentença, a penalidade de Deus está toda sobre a raça humana. Por quê? Porque Deus ele entregou os desejos pecaminosos do coração, com resultado, praticaram entre si coisa desprezável, degradante com o seu próprio corpo. Então nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje, nós estamos deparados com a ira de Deus. A ira de Deus sobre toda a humanidade. A ira, a indignação de Deus com que tudo que tem feito contra a igreja, tudo que tem feito contra o reino, tudo que tem feito contra os servos de Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus, o castigo de Deus, a punição de Deus sobre toda a raça humana. E a raça humana ainda continua, porque onde começou a primeira punição de Deus? Começou lá com Adão e Eva. Eles foram punidos por causa da ira de Deus que caiu sobre ele. Depois a Bíblia narra que aconteceu Sodoma e Gomorra. A ira de Deus, ainda com a intercessão de Abraão, mas mesmo assim Deus poupou a família de Ló. E o que é que nós temos que dizer mais? A ira de Deus sobre o Egito, as pragas, Deus mostrando o seu poder, sua maravilha, sua graça. Deus demonstrando a sua capacidade. Por isso que no Evangelho de João 3,36 diz: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida eterna. O que vem sobre ele, pois sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então, quando eu e você aceitamos o presente de Deus, que é Jesus Cristo, e se rejeitarmos esse presente de Deus, que é a vida eterna, o que vai acontecer? A ira de Deus vai recair sobre aquela pessoa, sobre a humanidade que não crê. Por isso que o próprio Romanos 2,8 diz: mas a indignação e ira aos que são contenciosos, desobediente à verdade, obediente à iniquidade. Então, a ira de Deus vem sobre aquele que é obediente à iniquidade, é obediente ao pecado, é obediente ao erro, é obediente à condenação. É a ira de Deus, a raiva de Deus, a cólera de Deus, porque deixaram de confiar em Deus, deixaram de ter certeza de Deus, deixaram de perder a esperança de Deus, o crédito que tinha com Deus, perderam a expectativa de Deus. E a expectativa de Deus está em Jesus Cristo. Basta a gente crermos, basta a gente confiar, basta acreditar, basta crer de todo o nosso coração, como diz a palavra de Deus. Seremos achados por vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Mas a Bíblia também diz: ninguém vos engane, meu irmão, ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus vem sobre o filho da desobediência, sobre a filha da desobediência. O que é que eu quero trazer para você, irmão? Onde está a ira de Deus agora? Será que nós estamos debaixo dessa ira de Deus? O que é que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo para estar debaixo dessa ira de Deus? O que é que nós estamos fazendo? O que ele está dizendo aqui na palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. E esta vida eterna está em Cristo Jesus, porque o homem pegou o conhecimento de Deus. O homem pegou a compreensão, a convicção de Deus, o discernimento que Deus tem dado para o homem, o entendimento que Deus tem dado, uma percepção no raciocínio do homem, para tão somente crer em Deus. Mas um homem que passa a não acreditar. E aonde é que está? Aonde é que está? Onde está
esse crer em Deus, está tão somente debaixo do perdão divino. Eu e você temos que estar debaixo do perdão divino, senão a ira de Deus vai nos alcançar. E onde é que o perdão divino tem para mim e para você? No livro de 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nossas injustiças, elas são purificadas se eu e você confessar os nossos pecados. E precisamos confessar. Precisamos abandonar o nosso pecado. Por quê? Porque o perdão de Deus está sobre aquele que confessa. A Bíblia diz: todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você quer a misericórdia, meu irmão? Você quer a misericórdia, minha irmã? Você quer mesmo? Você quer esta misericórdia? Se você quiser essa misericórdia, a ira de Deus não está na sua vida, a ira de Deus não está na sua família. Mas se você não estiver dentro desse perdão divino, isso é o quê? Isso é uma promessa. Isso é uma promessa, porque a Bíblia diz: quando nós estamos debaixo do perdão divino, quem nos condenará? Romanos 8,34. Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus também intercedendo por nós. Esse é o perdão. O perdão é Cristo intercedendo por mim e por você, e ninguém pode nos condenar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus que Ele nos dá vitória. Isso é o perdão divino, porque o perdão divino de Deus, a Bíblia diz: deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e tome para o nosso Deus, pois é grande em perdoar. Então, eu quero dizer para você, irmão, converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor, e Ele vai se compadecer de mim e de você. E vai, sim, com o seu grande poder, nos perdoar de todos os nossos pecados. Basta eu e você tão somente crer de todo o nosso coração. Isaías 44:22 diz: desfiz as tuas transgressões como neve, e os teus pecados como nuvem. Torna-se para mim, pois eu te remi. Quando nós tornamos para o Senhor, nós saímos debaixo da ira de Deus, saímos debaixo da punição de Deus, saímos debaixo do juízo de Deus, que vem sobre todos os filhos da desobediência, e que nós não estejamos debaixo dessa cólera de Deus, que nós não estejamos debaixo desse ódio, dessa indignação de Deus, desse castigo de Deus, que diz: aquele que se não encontrar escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Isso é a segunda morte. Então, que eu e você, meu irmão, que eu e você, minha irmã, possa sim estar passando os martírios da vida, mas é para não estar debaixo da ira de Deus. É bom estar dos martírios da vida, mas não estar debaixo da ira de Deus, porque os apóstolos escolheram estar debaixo dos martírios, mas não quiseram estar debaixo da ira de Deus. Então, esse foi o momento mais importante que o apóstolo Paulo teve, de pregar para os grandes perseguidores. E eu e você, temos pregado contra os nossos perseguidores, ou temos se aliado a ele? Né? A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você é amigo de Deus? Ou você é inimigo de Deus? Se eu e você tornássemos inimigo de Deus, pode ter certeza, nós seremos amigo do mundo. Mas como nós somos inimigo do mundo, somos amigos de Deus. Então, que nesse momento tão importante, que nós estamos aprendendo para sair da ira de Deus, que está sobre a terra está sobre a ira de Deus, a terra está sobre desobediência a palavra de Deus. É por isso que tudo está acontecendo, que quando mais o homem se levanta com ódio,
mas o homem se condena e leva outro a se condenar. Mas que a palavra de Deus, ela permanece a cada dia, a cada momento. Deixe o Salvador entrar no seu coração. Deixe o Salvador buscar. Ele disse que ele veio buscar e salvar o que se encontrava perdido. Eu estava perdido nos meus delitos e pecado. Você também estava perdido no seu delito e pecado. Mas o Salvador me resgatou, a mim e a você. Então deixe que o Espírito Santo possa transformar a sua vida, transformar a sua família. A luta está grande, o problema está grande, mas o nosso Deus é maior. É maior porque o maior está em nós, não que está no mundo. Que Deus abençoe a você nesse momento, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Obrigado por estar conosco neste momento. E agora eu quero orar pela sua vida e também pela sua família. Senhor Deus, nós te rendemos graças pela tua misericórdia e bondade. Obrigado porque o Senhor falou através da tua palavra aos nossos corações. Continua, Deus, falando e nos incentivando para te buscar mais e mais, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e lembre sempre, continue na palavra de Deus.